Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela UOL-TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, nossos perfis no Instagram, no Facebook, o nosso canal no YouTube, está tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, sexta-feira. Temos retransmissão também à noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no interior paulista. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala, participe pelo WhatsApp fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje, aos nossos entrevistados. O número é o 973350038, 973350038. Eu sou Mauro Frisman e você conhece aqui o nosso espaço às sextas-feiras, os assuntos para o final de semana, muita diversão, muito lazer, muito esporte aqui também na nossa conversa de hoje. Então vamos escalar literalmente o nosso time aqui para essa nossa conversa. Fernanda Venturini, ex-capitã da Seleção Brasileira de Vôlei, criadora do canal 14 Minutos de Saúde e também do podcast Sacadas de Ouro. Tudo bem, Fernanda? Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado pela presença. Também com a gente a Érica Barbim, produtora, roteirista de cinema. Como é que você está, Érica? Bem-vinda. Obrigada. Tá tudo bem, obrigada. Já a gente vai ter com vocês. Obrigado. Já a gente vai ter a presença do McLean, ele é cantor, compositor e arranjador alagoano, e também a Camila Pastório, influenciadora, escritora e mentora. Ainda não estão na nossa conexão, estão se preparando por aqui. Quando eles estiverem prontos, a gente já coloca todo mundo aqui na nossa mesa de conversa de hoje. Então vamos ao nosso primeiro assunto do programa Gente que Fala desta sexta-feira. Olha, em tempos de avanços tecnológicos cada vez mais velozes, as artes e os esportes precisam ser ainda mais valorizados. Essa foi a principal conclusão de um ciclo de debates feito pelo Estadão Media Lab sobre o futuro da educação nas escolas brasileiras. Segundo os debatedores, as disciplinas de artes e esportes contribuem para que as crianças e adolescentes se transformem em adultos mais habilidosos nas dimensões cognitivas, emocionais e sociais. E são essas habilidades, gravou a minha ficha aqui, gente, são essas habilidades essencialmente humanas, criatividade, iniciativa, pensamento crítico e atenção aos detalhes que serão mais valorizadas com as novas formas de trabalho. Não preciso nem te perguntar, né, Fernanda? Esporte precisa ser prioritário na educação? Principalmente, eu acho que quando você tem um filho, a primeira coisa que você tem que pensar na educação do seu filho é colocar ele no esporte, qualquer esporte. Hoje nós temos dezenas de esportes que a criança pode escolher. Não estou para o vôlei, vai para a natação, não estou no natação, vou para o judô. Não tem essa desculpa, a criança não gosta de nada, né? Você tem que incentivar seu filho a fazer um esporte, porque a gente hoje já tem mais do que estudos que falam, que comprovam que os adultos, todos os CEOs de empresas, os grandes empresários do mundo foram esportistas, fazem maratonas, fazem corridas, enfim. Então, hoje a gente sabe que o esporte está muito interligado a um adolescente, a um adulto muito mais dinâmico, não inteligente, mas que tenha mais capacidades desenvolvidas, que o esporte traz isso, né? O esporte para você apareceu com que idade? Com 11 anos. Eu já gostava, com 8, 9 anos, minha casa, eu sou de Ribeirão Preto, tinha um portão na frente da minha casa, então a gente já ficava jogando em cima do portão, assim, sabe? Aí depois, com o passar dos anos, a gente esticou uma corda de varal entre uma árvore e outra na rua, e aí a gente jogava na rua, aí vinha o carro, a gente levantava. Então começou essa brincadeira, e com 11 anos eu cresci muito rápido, tinha uma escoliose, e o médico falou, põe ela para praticar um esporte. E eu já gostava de vôlei, e entrei na escolinha, e rapidamente fui melhorando, e com 15 anos eu fui morar em São Paulo, sozinha, com uma amiga de Ribeirão e com a Simone Storm, uma menina de Brusque.
E aí começou a minha carreira no vôlei. Quem não sabe, eu fui atacante quando eu comecei a jogar. Minha primeira Olimpíada, que foi Seul, eu joguei passando e atacando. E depois, em 92, ainda estava mesclando do ataque para levantadora, mas em 96 eu já virei levantadora. Quando o Bernardo chegou na seleção, eu já me tornei levantadora. E como é que você já sentia ali aos 11 anos de idade os efeitos do esporte no seu desenvolvimento na escola? Não, então, assim, eu sou escorpiana duas vezes, né? Adoro a parte espiritual, adoro a parte de esotérica, né? Então, esse escorpião, você já tem uma força que é uma força sua. Eu sempre fui muito determinada, eu sempre fui muito organizada, eu acho que a vida tem que ter uma organização em tudo. A pessoa que é organizada com a sua vida vai ser organizada em tudo. E ali eu já sabia que eu queria ser uma levantadora, então eu falava assim, eu quero ser a melhor da minha cidade, depois que eu fui a melhor da minha cidade, quero ser a melhor do meu estado. E aí fui botando, eu ia botando metas na minha vida. Então, assim, com certeza, eu aprendi a dividir, aprendi a perder, coisas que muita gente não sabe, né? Perder, enfim. Você trabalha com equipe, então você tem que saber ceder, você tem que ser resiliente. Uma hora você vai acertar, mas às vezes eu perdi o 24-19 na Olimpíada de Atenas, lógico. Ai, fiquei arrasada, né? Foi o 24, era a chance que eu tinha de ir para a final olímpica, que eu nunca fui na minha vida, mas passou. Não era para me ganhar, não era, mas também não é por causa disso que eu vou acabar com a minha vida, vou ficar arrasada, entendeu? Então você tem que saber ganhar e saber perder. O esporte é bom muito por isso, que te traz essa coisa, né? Que não é só ganhar. Então, assim, o esporte, eu acho que em tudo, hoje até, graças a Deus, hoje eu pratico outros esportes, né? Hoje eu faço ciclismo, faço stand-up quando eu estou no Rio, musculação quase todo dia, que é muito importante depois dos 50 você malhar. Então, assim, hoje eu estou muito ligada à saúde, né? Que não que a saúde hoje tem que estar ligado com o esporte de alguma maneira. E uma vez no esporte, para o esportista, né? Uma vez no esporte, sempre no esporte. E para quem não é esportista, nunca é tarde. Esse é o caminho. Verdade. Exatamente. Hoje tem o beach tênis, fala, quem nunca fez esporte vai para o beach tênis, né? É uma brincadeira, mas é verdade. Hoje você vê as pessoas jogando, pessoas que nunca fizeram nada e se encontraram no beach tênis, que acaba você fazendo, compartilhando com 4 amigos, né? Que tem que ter pelo menos 4 pessoas. Então, hoje tem um esporte para tudo, para todo mundo. Não pode falar que não gosta de fazer esporte. Olha, eu quero apresentar o McLean, ele já está aqui na nossa conexão, cantor, compositor, arranjador alagoano. Tudo bem, McLean? Seu áudio está fechado, pode abrir, por gentileza. Bem embaixo aí do lado esquerdo. Ainda não, McLean, continua fechado. Embaixo do lado esquerdo, ali no ícone do microfone. Ainda não. Vamos seguir então com a Érica. Érica, essa conclusão então desse trabalho feito. O McLean acho que já conseguiu. Oi, consegui, desculpa. Tudo bem? Tudo bom? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Quero te pedir uma gentileza. Coloca o seu Ok. smartphone na posição horizontal para ficar no padrão da imagem dos demais. Tá bom. Ok. Desculpa porque Maravilha. eu sou meio analfa nessa história aqui de acesso e tudo mais, mas, sobretudo, eu quero dizer que é uma honra e um prazer muito grande estar com vocês hoje aqui e poder desfrutar da sapiência, da experiência de todos vocês e passar um pouco da minha experiência também sobre o que eu faço. Muito obrigado pela presença, é muito legal recebê-lo aqui. Eu quero aproveitar essa sua expressão que você acabou de dizer, que você é analfa em tecnologia, e a nossa conversa aqui, que nesse momento de avanço tecnológico e tudo sempre muito veloz, as artes e os esportes precisam ser mais valorizados. Como é que é a arte e esporte aí no seu dia a dia? Bom, para mim, a música é fundamental. Eu acho que é meu motivo maior nessa vida. Além de músico, eu sou jornalista também e sou radialista. Mas costumo classificar por ordem, assim, digamos assim, em primeiro lugar a música, depois o radialismo e por último o jornalismo. E, aliado a isso, sem dúvida, o esporte. Eu acabei de chegar agora da academia,
Acabei de malhar, eu malho todos os dias, faço minha caminhada também, porque já corri, já fui atleta assim de competição de mountain bike. Então, é, como eu acabei de ouvir agora de uma pessoa que tem todo o know-how para dizer o que ela falar, o que ela falou, é super importante depois, né, depois que a gente entra na turma do ENTA, praticar uma atividade física ou várias, porque é um investimento na nossa qualidade de vida. É. E como é que você sente os efeitos aí na fase doenta, né, do esporte, como um trabalho de disciplina, até para aquilo que você faz na arte? Sim, claro. Olha, quando a gente, por exemplo, quando eu vou tocar, né, meu instrumento é violão, eu preciso me preparar, eu preciso um pouquinho antes fazer um aquecimento para poder destravar tudo e poder tocar com uma certa facilidade. Da mesma forma, é o exercício físico para mim. Eu faço questão de me levantar sem estar me apoiando em nada. Eu já tenho 65 anos, então eu comecei, depois dos 60, realmente a gente começa a sentir o baque da história da idade. Então, fortalecimento das minhas pernas, por exemplo, eu faço quase que diariamente, exatamente porque sinto a necessidade de fazê-lo. Do contrário, eu vou ficar dependente de alguma coisa. E para o meu dia a dia, no meu trabalho e com a minha música, eu acho que tem tudo a ver a questão cognitiva e cerebral com a questão física também, né? Então, eu procuro aliar sempre essas duas coisas. Fora isso, quando eu estou malhando, por exemplo, eu adoro ouvir música boa. Então, tem as duas coisas estão. É como se a música fluísse para poder malhar melhor, para ter mais resultados, e é por aí. Então, eu acho que as duas coisas não precisam e não devem estar desassociadas. É. Perfeito. Se você quem chegar na fase do ENTA e não se mexer, não se movimentar, o ENTA vira aguenta, não é, Érica? Isso, Vira a fase do exatamente. condor, É, não é mesmo? Tem que se a fase do mexer. condor. Existe uma coisa interessante, né? Porque eu sou escritora, né? Então o escritor trabalha sentado, né, gente? É muito difícil a gente se mexer, né? Então e isso traz vários malefícios se a gente realmente não fizer um esporte associado ou cuidar do corpo de uma maneira associada, né? Então o esporte é de extrema importância durante a vida toda, eu acho, né? Eu me formei na Unicamp como atriz. Então, num primeiro momento lá, jovenzinha, você dá pirueta, você faz malabares, você anda na corda, bamba, e depois você vai percebendo como o seu corpo vai precisando se adaptar conforme a gente vai ficando um pouquinho mais velhinho, não é mesmo? E passando um pouquinho de tempo. E eu acho que essa questão do esporte, outro dia eu estou falando disso porque os avanços tecnológicos na saúde, nos esportes, né, e talvez até nas artes, a gente vê aí como várias ferramentas, né, que a gente hoje consegue, até nesse momento a gente está fazendo esse programa, né? Então, o que eu acho mais importante é o ser humano, é o humano, né? É a pessoa. Então, na verdade, eu estou buscando conseguir manter essa força de fazer. Eu gosto mais de yoga, uma coisa um pouquinho mais tranquila, mas ainda pratico, consigo fazer ainda estou alongada, digamos assim. Fernanda, agora essa coisa de não ter dinheiro, de não ter possibilidade de frequentar uma academia, também tem muita coisa que dá para fazer em casa, tem muito vídeo na internet, sério, né, que dá para acompanhar e adaptar e fazer em casa, né? Com certeza, acho que hoje 80% das pessoas moram, talvez mais, em apartamento. Você largar o elevador e subir de escada, descer de escada, entendeu? Isso já é uma grande coisa. Eu falo assim, as pessoas hoje estão muito preguiçosas. Ah, pega para mim água lá na cozinha. Ah, pega para mim não sei o quê. Ah, pega para mim, entendeu? Essas coisas a gente tem que ficar independente. Não tem que ter ninguém para ficar pegando as coisas para a gente. A gente tem que ter autoridade, né? Tem que estar forte. Por isso que eu falo, pratique o exercício para você ficar independente, porque quanto mais velho a gente fica, mais dentro de casa a gente fica, né?
Então, eu falo assim, já pergunto, eu tenho uma palestra hoje que chama Levantando e Vencendo Desafios, que fala muito sobre saúde. Você já pensou como que você quer envelhecer? As pessoas não pensam, as pessoas vão gastando o corpo, vão gastando e não pensam. Eu quero envelhecer com 80, 85 anos, cuidando dos meus netos, podendo viajar, pedalando, que hoje tem bicicleta elétrica, né? Então, hoje você tem 1000 possibilidades. Então, assim, hoje não tem desculpa. Ah, não tenho dinheiro, vai andar no quarteirão, vai andar no parque da cidade. Né? Hoje você tem 1000 possibilidades, pelo menos você fazer uma caminhada, daqui a pouco você começa a dar um trotezinho. Então, hoje tem academias que são low cost, que você paga um valor irrisório. Então, assim, é falta de vontade você não querer fazer nada, porque tem 1000 possibilidades hoje. Olha, quero tratar de um outro assunto com você, Fernando. Vou dizer o seguinte aqui: após uma brilhante trajetória no vôlei, que inclui 12 títulos de campeã brasileira, 2 mundiais e uma medalha de bronze nos Jogos de Atlanta, em 1996, a Fernanda Venturini é também destaque como empreendedora, com uma academia de esportes, um canal no YouTube e o podcast Sacadas de Ouro. A ex-jogadora foi uma das principais atrações do Rio Innovation Week, com uma palestra sobre como os atletas olímpicos enfrentam a pressão da sociedade e de seus clubes e também uma mesa redonda dedicada ao tema terapias integrativas para a saúde e bem-estar. Vamos começar falando sobre esse último assunto, terapias integrativas para a saúde e bem-estar. Como é que deu start isso aí na sua carreira? Quando eu joguei minha última temporada, na época do Sesc, não era Rexona na época, lá no Rio de Janeiro, o time do Bernardinho, meu ex-marido, eu descobri que eu tinha condromalácia nível 4. Quando eu comecei a treinar, tive que tomar remédio a temporada toda, porque eu sabia que eu já estava com joelhos, que eu teria que fazer uma prótese. Que hoje coloca-se muita prótese, né? Quadril, joelho. E ali eu falei, caramba, não é possível que não tenha nada nessa medicina hoje, né, integrativa, que eu possa melhorar meus joelhos. Aí acabou minha temporada, eu entrei em depressão, o que eu vou fazer da vida? Estava com a vida muito morna, muito sem trabalho, e ali eu comecei a estudar saúde integrativa. O que é a diferença da saúde integrativa para a saúde tradicional? A saúde tradicional é fatiado. Deus fatiou, o oculista cuida do olho, o dentista da boca, o cardiologista do coração, o ortopedista do joelho, e assim vai fatiando a pessoa. E na integrativa, não. A integrativa trata da cabeça aos pés. E a gente sabe que esse meu dente aqui, que eu tirei um dente, melhorou meu joelho esquerdo, esse dente corresponde ao joelho direito. Cada dente corresponde a um órgão. Hoje nós temos os meridianos que cortam o nosso corpo. Então, hoje a medicina integrativa é isso. Hoje tem ozonioterapia, que muita gente não conhece. A ozonioterapia é a coisa mais sensacional que tem para tudo, para quem quer emagrecer, para quem está amputado, e quando você sofre uma amputação, você bota o ozônio e já mata todos os micróbios, as bactérias, você chega no hospital já que você tem, sem ter que tomar um remédio. Enfim, o ozônio é a coisa mais sensacional. Hoje a gente tem célula-tronco, que eu consegui recuperar meus joelhos fazendo célula-tronco nos joelhos. Hoje a gente tem jejum intermitente, que é sensacional para tudo. Quem faz jejum fala assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Não precisa ter dinheiro, você fica sem comer, você pula uma refeição, e hoje você sabe que se você pular uma refeição, você vai viver muitos e muitos mais anos. Enfim, então hoje o Lai Ribeiro, acho que todo mundo conhece o Lai Ribeiro, foi... hoje a pessoa que mais entende de medicina integrativa, né? Que ele só faz estudar e curso, pós-graduação. Então, assim, ele, na época, lá atrás, ele foi expulso da cardiologia porque ele falava que fazia mal tomar estatina. Aí foi expulso da nutrologia porque ele falava que o leite, a farinha e o açúcar são inflamatórios. E hoje é mais do que comprovado isso. Por que as pessoas estão doentes? Porque hoje fica muito dentro de casa, porque não repõe a vitamina D, que a gente tem que tomar sol e não toma, aí fica dentro de casa. A pandemia potencializou isso, e você tem que fazer exercício. Você tem que fazer certas coisas para você... E você sabe que o leite é inflamatório, que o açúcar é inflamatório, que a farinha é inflamatória. Se você tirar isso da sua alimentação, você vai melhorar 80% das suas doenças. Então, você pode botar alguém que está bem doente fazer isso, que você vai ver que isso é verdade. E hoje tem muitos estudos que falam isso, né? Que a farinha que a gente come não é a farinha que nossos avós comiam. Hoje o açúcar é muito modificado. Hoje o açúcar é o alimento do câncer. Então, hoje a medicina integrativa é isso. É cuidar da alimentação, do exercício, da parte mental, ter um hobby para você praticar.
mas basicamente é isso. Na pandemia as pessoas sentiram bastante os efeitos dentro de casa, porque tudo parou, mas, de certa forma, você acredita que as pessoas saíram mais informadas da pandemia a respeito de tudo que você salientou agora, da necessidade de se fazer um trabalho integrativo, porque a pandemia mostrou isso, as pessoas tiveram problemas. E também durante a pandemia a gente fazia o quê? A gente ficava vendo no Instagram médicos falando, né? Tanta gente falando, né? Hoje você tem consultas de médicos importantes na integrativa. Se você olhar no Instagram deles, você vai aprendendo. Você vai aprendendo. O que falta muito é falta de informação. Muita gente nem quer buscar essas informações. Na minha palestra eu ponho um mindset que fala assim, o mindset de crescimento e o mindset fixo. O fixo é aquela pessoa que não acredita em nada, que não tá afim de fazer nenhum sacrifício. O mindset de crescimento é aquela pessoa que quero aprender, quero conhecer. Se tomar essa água, você vai rejuvenescer 10 anos, eu vou experimentar. Então, essa é a diferença. Hoje tem muitas pessoas que não... tá bom assim, tá ótimo. É a pessoa sossegada, que não quer nada de diferente na vida, né? Isso é triste. Tudo isso você leva para o seu podcast, Sacadas de Ouro. Isso, hoje, todo domingo, às 18 horas, entra uma entrevista nova no meu canal. Agora, esse fim de semana, é o Dr. Bactéria, que é aquele que teve um programa no Fantástico, sensacional, entrevista com ele. Então, são 70 entrevistas hoje, desde que eu comecei o canal. Começou como 14 minutos e agora virou podcast. Mudou esse nome, Sacadas de Ouro, com o Bernardo, meu ex-marido, que a primeira entrevista foi com ele. E ali, então, começou. Então, tem assim, física, mental e espiritual. Então, tem entrevista de todas as áreas que você pode... Coisas que são legais que você pode levar para sua casa, são dicas que você pode levar para o seu filho, alimentação, tem muitos nutricionistas, tem muita gente legal que você pode assistir, você vai assistir e vai com certeza aproveitar a entrevista que você vai ver. Eu destaquei aqui na leitura da nossa nota, Fernanda, na Rio Innovation Week, você fez uma palestra como os atletas olímpicos enfrentam a pressão da sociedade e de seus clubes. Atletas olímpicos e ex-atletas também? Os ex-atletas brigam com as contusões, né? Você vê, todo mundo tem problema de joelho, todo mundo tem problema de ombro, problema nas costas. Hoje é incrível, eu converso com as meninas que jogaram comigo, não, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Muito por isso, né? Mas hoje, se você tiver disposição, força de vontade para mudar essa vida sua, uma vida desregrada, para uma vida regrada, com coisas boas, comendo alimentação, descasque mais e desembrulhe menos. Esse é o lema, né, da medicina integrativa. Você tem que ir para a feira, não tem que ir para o supermercado, né? Para de abrir biscoito, que é fácil, né? Você vai lá, compra o biscoito, abre e acha que está comendo bem, saudável, e não está. Então, é muito isso, né? E hoje eu falo assim... Eu tinha dores horríveis no pescoço, eu fui levantadora, imagina quantas vezes eu fiz isso aqui. E hoje, né, graças a Deus, com tudo que eu faço de saudável, eu consegui recuperar, não ter dor é a melhor coisa para um ex-atleta. Érica, quero falar com você sobre o seguinte, o que a gente pode puxar de gancho dessa história no seu trabalho como atriz, porque em cena tem muita coisa que acontece antes no preparo, no laboratório, alongamentos, respiração, enfim, nesse trabalho de integração também de tudo pro ator, para a atriz entrar em cena, né? Como é que é isso no dia a dia? O ator, ele tem vários pontos que ele trabalha, né? Um deles é a voz. A voz é uma coisa que eu acho que tem a ver com o MacLaine também, né? Essa coisa vocal, né? Uma coisa que vem de dentro com muita força, né? Então, em geral, a gente ensaia muito e vai para o palco, mas nunca sai exatamente do mesmo jeito. É exatamente como a vida. A gente ensaia, e daqui um pouco, né, algo sai fora do controle e você tem que estar preparado. Então, eu acho que também, no caso de qualquer atividade física, né, que o corpo esteja presente, tem que estar presente naquele momento, acordadíssimo, né, que é você estar no esporte, você estar em cena, você estar no palco cantando, você estar completamente no momento presente e acordado, né? Você não pode estar muito fora do ar, porque senão aquilo acontece e você não está preparado para estar em cima daquilo e resolver.
E uma coisa que a Fernanda falou, né, sobre, eu quero chegar aos 80 e eu quero estar feliz. Então, na minha vida, eu trouxe várias disciplinas que eu tinha como atriz, né? Então, como eu falei de malabarismo, eu fiz circo na escola. Então, eu engolia fogo, andava na corda bamba. E aí a gente vai fazendo realmente esse momento que você cobra do corpo, um corpo que você não percebe que está indo além do que ele tem que ir. E a partir do momento que você vai envelhecendo, você tem que começar a perceber os sinais o teu corpo está dando para você conseguir fazer com que ele funcione e opere como ele tem que operar. Depois de um tempo, eu passei a ser escritora, porque desde pequenininha eu escrevia, sempre adorei escrever, né? E aí o corpo começou a ficar um pouquinho deixado de lado. Foi quando, no momento, você percebe, poxa vida, o que está me acontecendo? Né? Eu tive um problema sério de tireoide, tive que correr atrás. Então, assim, toda essa parte de você realmente ouvir seu corpo, prestar atenção, é de extrema importância. Eu queria fazer um gancho, porque neste filme, que é o último filme da Eva Vilma, que eu produzi, eu estava com divas do teatro, senhoras de 85, 86, 87 anos. E aí acontecia uma mágica tão linda, que era, às vezes vinha a Eva com um pouquinho da bengala, ela já estava com a locomoção um pouquinho prejudicada, e a hora que o diretor falava ação, todas elas brilhavam de uma maneira mágica. A gente que ficava atrás do monitor, a gente ficava, às vezes, emocionadíssimo, né? É uma coisa que, como o ser humano pode se superar em qualquer fase da vida, e o filme fala muito disso. Desculpa, eu fiquei um pouco emocionada. Mas, assim, eu acho que é isso, a gente estar sempre em contato com o nosso interior, a gente entender o que a gente tem e o que a gente quer. Então, sempre estar em contato com a gente mesmo. Você falou, Érica, eu achei interessante esse ponto que você salientou. Quando entra em cena, nunca sai do jeito que foi pensado, ensaiado, mas isso é bom, isso é legal, porque a gente É depois muito bom. fazer autocrítica, porque aí a autocrítica te dá o caminho para você fazer melhor depois e não fazer perfeito, ninguém é perfeito, mas porque se você chegar naquele ponto, já sei tudo, já faço tudo direitinho, pronto, acabou a saúde profissional. Estamos falando de saúde do trabalho, né? Exatamente. E tem um ponto que, às vezes, é esse momento. Da dificuldade nasce algo belo ou algo bom. Então, às vezes, quando sai alguma coisa errada, uma improvisação, às vezes, é maravilhosa e, em seguida, a gente volta e coloca, né, ensaia um pouquinho e coloca ela, insere ela no contexto. Então, eu acho que estar acordado, estar vivo, prestando atenção em tudo que está em volta, é o mais importante, né? É que a gente esteja ali presente nesse momento. E eu acho que a dificuldade gera a oportunidade. Então, mesmo que algo saia erradinho, se você souber aproveitar, você vai ter um bom resultado depois. Não é o jogo de cintura. Tenha certeza de que o programa Gente que Fala também, que todos os dias vai ao ar, nunca vai da forma como a gente pensou. Alguma coisa a gente tem que rebolar aqui para poder fazer a coisa ficar próxima daquilo que a gente queria. E isso é legal, isso é legal. É o jogo de cintura mesmo. Né, Maclean? Isso também está no seu dia a dia. E essa coisa integrativa aí no seu trabalho, como é que funciona? Sim, e eu queria até, se vocês me permitem, a Érica tocou num ponto assim que eu acho essencial. Eu também eu sou um cara que também passei pelo teatro, ainda continuo. Eu já fiz várias trilhas para vários espetáculos e uma vez até me arrisquei em atuar em um deles, assim, mas descobri rapidamente que minha contribuição tinha que ser nos bastidores, né? Não no palco. Mas aqui em Alagoas, o pessoal do teatro, Érica, tem uma história impressionante sobre isso, que é aquela história da magia da ribalta, do palco, né? Que eu acho que existe em todas as atividades que você lida, inclusive com improviso. Acho que a Fernanda também, no vôlei, na hora que pisa na quadra, as coisas tomam uma outra dimensão. Conta-se aqui que o grande Procópio Ferreira veio fazer um espetáculo aqui em Maceió, no Teatro Deodoro, e ele tinha um problema sério de asma. De vez em quando,
a asma atacava e ele sofria muito com isso. E minutos antes, o público já no teatro todo, minutos antes dele entrar no palco, atacou uma crise imensa assim de asma, e a produção queria levá-lo para o hospital e tudo mais, suspendeu o espetáculo. Ele falou: de jeito nenhum. Era um monólogo de mais de 40 minutos. Conta-se que quando ele botou o pé, saiu dos bastidores, que botou o pé no palco, desapareceu todos os sintomas da asma. Ele fez o monólogo todinho até o fim. Depois, quando ele saiu de volta para Coxia, levaram ele para o hospital com os sintomas todos mais agravados ainda do que no começo. Então, essa coisa, né, do fazer artístico é muito forte, é muito forte. E sobretudo, eu acho, porque mexe com essa coisa do improviso, tá entendendo, Mauro? Você, por mais, como a Érica falou, por mais que a gente ensaie, eu acho que a Fernanda também vai concordar com isso, por mais que treine, na hora por isso que se diz, treino é treino, jogo é jogo, né? E na hora do vamos ver, as coisas podem sair do controle, mas para isso para que não saiam tanto do controle e o público não perceba nem nada, você tem que estar preparado para resolvê-las ali imediatamente. Eu acho que a função do artista e do atleta é muito essa. Muito bem, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira por aqui. A gente vai dar uma paradinha breve, um intervalo bem rapidinho, um golinho de água para cada um, e a gente volta em seguida com a sequência dos nossos assuntos. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, pela OTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, os nossos perfis no Instagram, no Facebook, o nosso canal no YouTube, no ar também, e com retransmissão à noite pela Rádio Cultura de Dois Córregos, no interior paulista, a Rádio Cultura AM 990. Vamos passar aqui para o próximo assunto. Vamos falar do longa-metragem As Aparecidas, dirigido por Ivan Feijó, que concluiu suas filmagens, no mês de março, após 3 anos e meio de pausa. O filme, que é o último trabalho da atriz Eva Vilma, tem roteiro e produção de Érica Barbin, que está aqui com a gente, e de Francisco Costabile. Foi gravado na cidade de Aparecida. A Eva Vilma, gente, que faleceu em 2021, no período da interrupção das gravações, já havia concluído as filmagens e não teve, então, a necessidade de mudança no roteiro devido à morte dela. Participaram da última etapa de gravações agora as atrizes Neuza Borges, Gorete Milagres, Miriam Meller, Norma Blum, Karen Rodrigues e Clarice Abujamra. Érica, para falar da emoção, primeiro, de estar com a diva, que você já, né, disse aqui anteriormente, e outras divas também, e da emoção de concluir o trabalho. Afinal de contas, tudo começou em 2019, teve pandemia, a Eva deixou a parte dela pronta, vocês retomaram mais recentemente, e a conclusão disso tudo em março desse ano. Mauro, foi uma passagem maravilhosa da vida de todos nós, sabe? Esse projeto, ele tem 10 anos, vai fazer 10 anos agora. Porque o cinema é uma arte muito cara. A gente, quando começou, a gente não tinha a menor ideia. A gente começa inocente, falando, vamos fazer cinema. Porque esse roteiro ganhou um prêmio da Secretaria de Estado da Cultura e da TV Cultura. Então, pela primeira vez, nós pudemos ser roteiristas, como os norte-americanos, sentadinhos, pagos, maravilhosos,
porque é uma luta muito grande manter a arte no país, né? Então foi um presente do céu, assim, a gente ter essa grande oportunidade. A partir daí, nessa época eu estava fazendo um espetáculo com a Glória Menezes, né? E ela falava, essa vida é um perereco. Eu falei, mas foi providencial, porque foi mesmo. Foi uma trajetória incrível e a gente teve apoio de muita gente, né? A gente tem vários patrocinadores que confiaram no projeto e esse elenco maravilhoso, né, gente? Além dessas deusas divas, né, do nosso teatro e da nossa dramaturgia, a gente tem Miriam Cortaz, Marcelo Serrado. Então, assim, é um filme muito feminino. A gente costuma dizer que é um filme muito feminino e que presta uma homenagem a essas mulheres dessa época, né? Que são mulheres que às vezes não conseguiram viver a vida delas e foram pavimentando para nós que estamos aqui hoje fazendo teatro, fazendo esporte, fazendo várias coisas de ponta e sempre de uma maneira nova, inovadora, né? Essas mulheres estão ali, foram elas que pavimentaram para a gente. Então esse filme é uma homenagem para todas essas mulheres e na verdade, é uma emoção muito grande estar com elas, porque é a história viva da dramaturgia nacional. Então, tá ali conversando com Karen Rodrigues sobre o Paulo Altran, e daqui um pouco com Goretti falando que foi o próprio Ivan que deu o primeiro nome, né, da personagem tão famosa que ela faz. Então, assim, foi uma trajetória muito linda. Para nós, foi um fechamento de uma fase. O filme tomou muito mais corpo depois da pandemia, porque, na verdade, nós acabamos perdendo muitos e muitos dessa faixa etária, né, os nossos senhores e as nossas senhoras, e a gente não entendia muito bem porque essa pandemia aconteceu bem no meio das filmagens, e a gente vem entender que, na verdade, o filme falava disso, de você ter coragem em qualquer época da sua vida, dê o primeiro passo, o universo vai te ajudar. Então, é um filme que fala de amizade, volta às raízes, porque a Otília, que é a personagem da Eva, ela perde o marido, que é o Pedro, e percebe que ela viveu a vida dele, que ela não teve essa oportunidade de ser ela mesma. E aí ela resolve fazer uma excursão maluca, e as únicas pessoas que aparecem são as amigas de infância. São essas 4 maravilhosas amigas de infância, que são Miriam Meller, Neuza Borges, Karen Rodrigues e Norma Blum. Então, assim, foi uma emoção muito grande poder aprender todos os dias no set com todas elas, com todo esse elenco maravilhoso e toda a nossa equipe, né? Nosso diretor Ivan, os produtores, todos os nossos platôs, porque em Aparecida, por exemplo, a gente tinha 80 pessoas trabalhando no set, então é muita gente, né? Então, foi uma emoção muito grande e acho que é um presente do céu. Nesse momento, agora, a gente acabou de filmar e como a arte, assim, no Brasil, a gente ainda está buscando um aporte financeiro para poder finalizar o filme, colocar na lata e estrear. Então, é uma luta constante. Eu acho que isso vale para os esportes, isso vale para a nossa arte. Como a Fernanda disse, os esportes têm que estar na vida de todo jovem, a arte também. Porque enquanto o esporte te dá disciplina, força, energia, e a arte conecta com você mesmo, com a sua sensibilidade, com o seu ser supremo. Então, assim, eu não consigo entender porque no Brasil, com tantas pessoas habilidosas, talentosas, cheias de brilho, a gente ainda tem aqui um atleta mendigar um patrocínio, um projeto maravilhoso ficar sem apoio. Então, eu acho de extrema importância que a gente consiga realmente criar uma base de uma indústria, tanto uma indústria audiovisual artística brasileira, como uma indústria do esporte, porque é isso que leva o Brasil para fora, né? Érica, vamos falar da personagem da Eva, que é a Otília, que você destacou, e Sim. ela ficou viúva e ela descobriu aí depois da viuvez que a vida não fazia mais sentido, e aí a trama se desenvolve a partir disso e ela vai lá para Aparecida com as amigas de infância. É, essa história tem um pouco a ver com a vida da própria Eva Vilma, que ficou viúva, quando John Herbert, enfim, partiu. Ela se identificava com isso também? Vocês conversavam a respeito? Então, existe uma dualidade. A Eva é uma mulher de teatro.
Então, poucas pessoas sabem, mas Eva também produziu. Eva também foi atrás das peças e produziu as peças. Depois que o John Herbert morreu, teve a questão do Carlos Zara. Então, assim, a gente tem toda uma Eva que é plural. Mas, com certeza, ela se identificava com a Otília nesse sentido de que ela precisava se colocar no mundo, ter a sua própria voz. Porque as atrizes, às vezes, são colocadas dessa maneira. Ela é só atriz. Você não vê todo o trabalho que ela faz por trás e todo o trabalho que você tem para fazer um personagem, né? Como a Eva fez em inúmeros filmes, inúmeras novelas que são icônicos. É um trabalho muito profundo, muito difícil de fazer. Demora, né? E você até fisicamente se doa, porque aquele personagem está dentro de você. O que a gente conversava com a Eva, que era muito divertido, é que a Eva tinha total noção do que era esse personagem, do que era esse filme, e do impacto que ele podia trazer depois. Porque como a personagem da Eva tem 80 e poucos anos, a Otília, e ela sai numa aventura, um road movie, né? Ela se joga na vida, isso traz para a gente uma vontade de dizer, será que eu não estou muito acomodado comigo mesmo? Será que eu não estou... Que é uma fala da Fernanda até, né? Será que eu não estou me acomodando muito? Será que eu não estou muito folgado? Poxa, uma senhora de 80 anos se joga na vida, resolve criar uma coisa nova. Então, o que eu sempre falava com a Eva é que ela sentia solidão em alguns aspectos, como a personagem da Otília bem no comecinho, e eu acho que isso é importante para o filme, é importante para a nossa vida, de entender a solidão que nós passamos e também os nossos idosos, né? As pessoas da terceira idade. E eu acho que com a pandemia isso se intensificou sobremaneira. Nós ficamos sós, né? A gente perdeu essa rede de apoio coletiva. Então, quando o filme, a pandemia aconteceu, a gente entendeu o movimento da Otília estar sozinha, e ela dar um salto para o universo e o universo responder com as melhores amigas dela, a gente percebeu que o filme tinha uma conexão profunda conosco, com o humano, né? De que a gente, às vezes, precisa sair da nossa própria solidão e ir até o outro também. Às vezes a gente fica muito esperando o outro, né? A pausa nas gravações foi longa, né, Érica? Deu Foi longo. tempo da Eva Vilma ver as gravações, ver a atuação dela. Vocês fazem. Como é que vocês fazem? É uma versão inicial, né? Sempre tem isso, né? Do Isso, cinema. Ela viu isso? viu? Ela viu o que a gente chama de corte, né? O primeiro corte. Às vezes a gente chama de monstro, né? Porque está ainda em processo de evolução. Mas a Eva assistiu o Johnny, que é o filho dela. O Johnny levou até o hospital. Ela já estava acamada. Ela viu o primeiro corte no hospital e ficou muito satisfeita, porque foi o último trabalho da Eva como atriz. Então, para nós é uma satisfação e a gente luta para esse filme acontecer por causa de levar esse último momento da Eva, sabe? Mas ela viu e gostou muito. Em cartaz quando, Érica? A gente está planejando para o segundo semestre de 2024, né? A gente ainda está buscando esse restinho de aporte financeiro que com certeza a gente vai conseguir. E tem o último momento de atriz da Eva também foi no filme, que ela fez o off final do filme, ela já estava acamada. Então, eu posso te dizer que a Eva foi atriz até o último segundo e último suspiro dela. Uma mulher excepcional. Longa-metragem As Aparecidas, dirigido por Ivan Feijó, então em cartaz com Eva Vilma e grandíssimo elenco aí, né? No segundo semestre, no primeiro de 2024? No segundo semestre, porque a gente ainda tem coisinhas para fazer. O cinema parece que nunca acaba. Parabéns aí e a gente agradece a emoção, viu, que você trouxe a Eva Vilma aqui pra gente. Muito obrigada. É que a Eva e essas atrizes todas, sabe, Mauro, elas são um poço de sabedoria. Você ficar um pouquinho perto delas e entender o quanto elas lutaram num momento que era um Brasil desafiador, e você ser artista era desafiador e perigoso até,
não era só desafiador, né? E elas estavam ali com o seu papel, teatros fechando. Então, para nós, efetivamente, é uma lição histórica estar com todos eles, sabe? Foi um presente mesmo, um presentão. Bom, vamos falar agora com o MacLean, dando sequência aqui nessa edição do programa Gente que Fala de sexta-feira, pela UTV, a TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, gente. Olha, depois de 10 anos do último álbum lançado, o cantor, compositor e músico alagoano MacLean está aqui com a gente e apresenta o H Cordas, o quinto disco de sua carreira, gravado durante a pandemia. O trabalho propõe aos ouvintes um universo de histórias diversas e o protagonismo dos instrumentos de cordas. E olha, gente, incluindo aí as cordas vocais também, né? O álbum tem a participação de vários convidados e nomes conhecidos como Bruna Caran, Celso Viáfora e Irina Costa. Eu vou começar pela seguinte pergunta, MacLean. Acho que está todo mundo te fazendo essa pergunta em primeiro lugar. Por que H Cordas? Então, esse aqui é o álbum, né? E H cordas é o seguinte, na verdade, esse H com apóstrofos significa do verbo haver, né? E cordas, né? Cordas do verbo cordas mesmo, e também acordar, ou seja, na verdade, quando eu pronuncio o título do disco, eu falo acordas, com a junção do verbo haver e acordar. Você acordas, existe cordas aqui, e acordar, do verbo acordar também. Então, essa junção foi que eu pensei para esse nome. Porque eu acho que quando você tem um conceito sobre alguma coisa, você já tem meio caminho andado. Então, o conceito desse disco, o conceito do disco anterior, por exemplo, se chamava Esses Poetas, era sobre os poemas musicados por mim de 13 poetas alagoanos, ícones assim da poesia alagoana, e alguns, inclusive, ícones da poesia mundial, como Jorge de Lima, Lê do Ivo, que tem obras lançadas no mundo todo. E o conceito desse disco era as cordas. Cordas, instrumentos de cordas, e as cordas vocais também. Só que o processo de feitura desse disco foi dentro da pandemia. Então, uma logística completamente diferente, né? Completamente diferente do usual. Por exemplo, quando você, antes da pandemia e agora, novamente, a gente está retomando essa história, quando você vai gravar um disco, você reúne os músicos que você quer, vai para um estúdio e ali dentro o disco é feito, olho no olho, sentimento no sentimento, as coisas acontecendo, as sugestões na hora, como no teatro, que a peça é feita com os atores atuando ali, né? E com a pandemia não havia essa possibilidade. Essa possibilidade foi zero. Então, a logística desse disco, para mim, foi muito inovadora do meu ponto de vista. Eu que sou um cara que tem um pé no século passado e outro pé nesse século aqui. Então, e eu considero até isso um baita privilégio, né? Eu tive que trabalhar de outra forma completamente diferente. Ou seja, cada um dos músicos que atuaram nesse álbum, cada um gravou no seu lugar. Depois eu reuni tudo isso para mixar e dar forma final para o disco. Inclusive, assim, os convidados também, cada um gravou eu não tive contato presencial com Celso Viáfora, nem com a Bruna Caran, nem com a Irina, nem com nenhum dos músicos. Nessa época eu morava no Guarujá, e cada um foi gravando, um gravando em Salvador, outro no Rio de Janeiro, outro aqui em Maceió. Então, essa logística foi bastante complicada, e eu até temi pelo resultado desse trabalho, mas no final das contas deu tudo certo. Então, o conceito era esse. Só que no meio do caminho não deu para esse conceito ser levado extremamente ao pé da letra, ao pé das cordas, como eu diria, porque os instrumentos percussivos que eu pensava
usá-los também como elemento, não abrir mão, ou seja, toda a parte percussiva do disco, eu queria fazer com instrumentos de corda. Por exemplo, o que é um instrumento de corda e percussivo? O piano é um instrumento de cordas e é um instrumento percussivo, né? Então, a minha ideia era, por exemplo, ir para o estúdio, chamar um percussionista, ou eu mesmo, abrir a tampa do piano e começar a usar as cordas de forma percussiva, não com os martelos naturais dele. Pegar um birimbau e usá-lo como percussão mesmo. Tudo. E essa logística não foi possível por causa da pandemia. Então, daí que tem os instrumentos de cordas, naipes de cordas e tudo mais, mas a parte percussiva eu abri mão da minha ideia original e trouxe a bateria do Carlos Bala, que é um dos maiores bateristas do Brasil e do mundo, e um percussionista também usando instrumentos convencionais de percussão para fazer a parte percussiva do disco, que antes eu pretendia fazer só com instrumentos de cordas. Então, esse é o conceito do disco, e é um conceito que, no final de tudo, com essa dificuldade logística por causa da pandemia, o resultado me satisfez bastante. E já está lançado. Sim, está lançado no streaming, né, nas plataformas, e está em todas as plataformas. Agora, como eu falei antes, que eu sou um cara que tem um pé no século passado, eu sou daqueles, e eu tenho uma coluna no jornal aqui também, sou crítico de música, então eu sou daqueles que, para ouvir o álbum, eu gosto de manusear, de saber quem tocou, solo tal, eu escuto um solo de guitarra ali, quero saber quem foi que fez. As plataformas não, entre outras coisas, não nos propicia essa possibilidade. Então, é por isso que eu fui e fiz toda a parte gráfica como se fosse um CD. Só que aqui não tem o CD. Ao invés do CD, aqui tem um QR Code, que você acessa o QR Code e leva direto para uma plataforma onde está esse disco todo. Mas tem toda a parte gráfica, com as letras, com os músicos que tocaram, com as historinhas de cada música, tem tudo isso. Porque o CD hoje não existe mais possibilidade de você utilizar essa mídia física, né? A coisa foi muito bem arquitetada para acabar com essa mídia física, que inclusive é uma coisa que às vezes as pessoas não pensam, mas eu como um artista periférico, isso para mim foi fundamental, porque quando a gente fazia o CD, por exemplo, e a gente fazia o show, que você não era um contratado de uma gravadora grande e tudo, você tinha possibilidade de ter um controle da sua obra ali. Durante o show, você vendia aqueles discos e você tinha um controle de quantos discos foram vendidos, de quanta grana entrava para você se monetizar e fazer o próximo álbum. Com a questão das plataformas, até isso nos foi tirado, né? Então, hoje em dia, eu não tenho controle mais nenhum. Agora, se eu não botar meu trabalho no streaming, nas plataformas, eu não existo. Então, é muito... E aí a coisa foi arquitetada de forma tal que hoje os carros mais modernos não têm mais toca-CD, os netbooks não saem mais com toca-CD. Então, é uma coisa muito bem planejada por essa indústria aí e que você acaba fornecendo para as plataformas um material... produzindo material para essas plataformas e não tem retorno nenhum, assim, não tem controle nenhum sobre isso. Aí foi. Aí por Desculpa. isso que Aí tem o QR Code, desculpe. sim, aí por isso que eu criei o QR Code aqui e não tem o disco físico. Então, nesse sentido, e você disse que tem um pé no século passado e um pé nesse século, até a gente aqui fica com dificuldade na hora de escrever para divulgar o trabalho. Você falou aí em álbum, falou em disco, a gente já teve, então, o LP, a gente já teve o álbum, a gente já teve o disco, mas não é nada disso hoje em dia, porque é tudo streaming. É uma forma de a gente falar, né?
Tanto que você fez aí o encarte, né, para a pessoa poder, pelo QR Code, chegar lá no streaming e acompanhar de forma física as informações do que tem ali naquele streaming, o conteúdo, né? Mas o disco Exatamente. propriamente dito, não. Então, também nos tiraram essa possibilidade. Eu fiquei pensando aqui, como é que eu vou falar do trabalho do McLean? É um álbum? Não, não é. É um CD? Não, não é. É um streaming, é difícil de falar streaming também. Tem muita gente que não tem acesso a streaming, questões da internet. Estamos no Brasil, né? Exatamente. Para você ver quer dizer, tem a praticidade da modernidade que eu não tenho como negar isso. É muito mais prático, as coisas estão muito mais práticas. Mas também, quem vem de uma outra geração que eu venho, né, eu tenho referências. Então, eu tenho referências musicais que essa moçada que hoje em dia consome e consome muito bem o que vai via plataformas de streaming, não tem mais, nem se interessam a ter. Eu tenho referências sonoras também, porque eu sou da época onde os discos eram gravados não digitalmente, mas sim analogicamente. Então, a diferença de som, Mauro, para quem conheceu e para quem trabalhou com esse tipo de equipamento e o resultado, eu estou falando aí dos LPs, né? Sou da época dos LPs, que as coisas eram feitas nos sulcos ali o LP. resultado sonoro daquilo, hoje em dia, com as gravações digitais, nem se compara. É uma diferença estúpida. Mas a juventude hoje não tem essa referência, portanto, o que eu estou falando aqui, eu estou falando cada vez mais para um público cada vez mais resumido. Eu estava até conversando recentemente com o produtor desse disco aqui, o Félix Baigon, dizendo, pô, bicho, o que é que adianta a gente gravar com piano acústico, gravar com baixo acústico, procurar um estúdio onde o equipamento seja bem mais próximo do analógico, se na hora que vai para as plataformas já começa que eles vão comprimir tanto o teu trabalho que o som que você escuta nessas plataformas já não é o som que você gravou ali originalmente. Depois, a garotada, a rapaziada nova vai botar um fone que vai ouvir essa coisa comprimida, que metade do trabalho que a gente teve, do zelo do trabalho, da perspectiva de uma qualidade sonora maravilhosa e boa, a gente se perde nesse caminho. Então, essa questão tecnológica, se tem um lado muito bom, como tudo na vida, mas se tem um lado muito bom, também tem um outro lado que prejudica bastante para quem tem, ou para quem não tem, em primeira mão, o interesse puramente comercial. Olha, gente, temos 4 minutos só aqui para o final do programa e temos perguntas para todo mundo e eu vou pedir brevidade para a gente ter essa possibilidade de responder para toda a nossa audiência. Bem rapidinho, McLean, já que você falou em referência, eu vou com uma pergunta aqui da Marta Coimbra. Ela está no YouTube e pergunta se o Djavan ainda é uma grande referência para os jovens músicos alagoanos. Bem rapidinho, McLean, por favor. Sim, sim, sem dúvida. O Djavan é uma grande referência para os músicos alagoanos. Tem muita gente que constrói o trabalho tendo como referência a música do Djavan, mas Alagoas não é só Djavan. Alagoas tem muitas outras possibilidades de gente muito boa, e entre eles Hermeto Pascoal, que é assim um grande músico de nome mundial e, né, é conhecido mundialmente, mas que não tem a mesma projeção nacional que o Djavan tem. E eu costumo dizer, a fonte que gerou Jararaca e Ratinho, Ekel Tavares, Djavan, Hermeto Pascoal, essa fonte não seca e não vai secar nunca. Nunca. Fernanda, bem rapidinho, o Jaime do Jardim Bonfilhole aqui em São Paulo. Valeu, Jaime, ele está todo dia com a gente participando, fazendo perguntas. Sua estimativa de um número de... Qual é a estimativa do número de jogadoras profissionais de vôlei atualmente no Brasil, Fernanda? Não tenho ideia. Hoje eu sei que são, acho que 12 equipes da Superliga, cada equipe tem 15 jogadores, então acho que basicamente, mas tem muita gente que joga, né? Muita gente de time local, de time das cidades, enfim, o pessoal me chama para jogar veterano. Hoje tem muita gente que joga voleibol, mas eu não tenho esse dado, não. Érica, pergunta para você do Lucas Alves, ele está
na OTV. Obrigado, Lucas. Sua opinião, sua posição sobre a reserva de mercado para os filmes brasileiros, como ocorre na França para os filmes franceses. Eu acho que seria de extrema importância que a gente tivesse esse tipo de reserva. A gente tem essa reserva no Fundo Setorial do Audiovisual. Porém, eu acho que o que falta é conseguir fazer com que essa reserva chegue não só aos grandes produtores, mas aos pequenos produtores e os produtores de todo o Brasil. Então, a gente tem na Inglaterra, a gente tem parte da loteria que vai para o cinema, na França, vários tipos de incentivo, mas o que eu acho que nós também temos o Fundo Setorial do Audiovisual, o BRDE, nós temos a Ancine, nós temos todo um mecanismo de leis, né, leis de incentivo, mas eu acho que o que a gente precisa efetivamente é diversificar o nosso produto e que ele seja muito mais brasileiro e não só o eixo Rio-São Paulo. A gente tem um Brasil maravilhoso, enorme, e eu acho que o mais importante é a gente saber distribuir, porque ter a gente tem. Nada. Outra pergunta para você, dá tempo aqui, ainda bem rapidinho, é da Daniela Neves, ela está no YouTube. Obrigado, Daniela. É possível fazer um paralelo entre o título da sua palestra, como os atletas olímpicos enfrentam a pressão da sociedade, de seus clubes, e a morte da jogadora Valeuska? A Valeuska foi uma coisa assim inacreditável, a gente até hoje não acredita, né? Agora a gente já está sabendo por que aconteceu tudo isso, porque descobriu-se que o marido dela tinha um filho fora do casamento e ela sempre quis ser mãe, e quando descobriu isso, ela perdeu a cabeça, porque ela era apaixonada, ela tinha um amor platônico por esse marido, era uma coisa surreal, só que a gente não sabia, né? Então, infelizmente, eu cruzei com ela 3 dias atrás aqui na Oscar Freire, e ela, fora o casamento, ela era uma pessoa super feliz, cheia de planos, né? Então, não dá para acreditar. Então, a gente tem que ficar de olho nos amigos mesmo, porque às vezes ele não quer falar, e ela deixou 2 cartas, uma para a família, uma para o melhor amigo dela, e agora daqui a pouco vai desenrolar essa história, mas está bem, sim, está punk a história. Muito bem, gente. Olha, vamos colocar um ponto final aqui nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, sexta-feira. Muito legal, muito obrigado pela presença de vocês todos. Fernanda Venturini, ex-capitã da Seleção Brasileira de Vôlei, criadora do canal 14 Minutos de Saúde e do podcast Sacadas de Ouro. Érica Barbim, produtora e roteirista de cinema. E o McLean, cantor e compositor, arranjador também, alagoano. Valeu, gente, pela nossa conversa. Boa sorte para vocês, parabéns aí nos trabalhos de cada um. O programa Gente que Fala é sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você aí do outro lado, ouvinte, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Um bom final de semana para todo mundo, muito esporte, muito lazer, muita diversão. Busquem novas energias para o início da semana que vem. A gente volta segunda-feira por aqui pela OTV, pelas redes sociais e também pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, interior paulista. Um abraço, tchau para todo mundo.